Este é o Conexão Futura ao vivo na tela do seu canal Futura e também lá na internet. Basta você acessar o nosso site futura.org.br para saber tudo que rola na nossa programação, também pelo seu computador. E hoje é dia de discutir as novidades na área da educação, no nosso quadro em parceria com o site Porvir. Pois é, entre os princípios do ensino no Brasil, a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação determina a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. E uma iniciativa que desenvolve a resolução de problemas sociais surgiu lá na Índia, no ano de 2006, e já alcança estudantes em mais de 35 países. Aqui no Brasil, a ideia dos criativos da escola é encontrar soluções para problemas do cotidiano dos alunos. A empatia, o protagonismo, a criatividade e o trabalho em equipe são os pilares centrais do projeto que estimula o engajamento e a atuação na comunidade. E esse é o assunto do nosso programa de hoje. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Rosa Maria Souza Santos, está aqui do meu lado, é geógrafa e educadora ambiental. Rosa, bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Também conosco aqui no estúdio está a Carolina Pasquale, que é líder do projeto Criativos da Escola no Brasil. Carolina, bem-vinda à Conexão. Obrigada. Também conosco, daqui a pouquinho, a gente fala com a Tatiana Clix, repórter do site Porvir, nossa parceira todos os meses aqui no Conexão. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar as suas dúvidas. Se você é educador, é pai, é estudante, ficou curioso aí sobre como discutir a questão de resolução de problemas na escola, então mande aí a sua participação para a gente nas redes sociais. Temos canais de comunicação diretos, primeiramente vamos colocar na tela para você o facebook.com, canal Futura Oficial é o nosso perfil que você já encontra aqui esse post, que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada a sua questão. Ou ainda mande mensagens para a gente no microblog, no Twitter, @Canal Futura é o nosso perfil. Também temos o bom e velho telefone 0 operadora 21 2273 5020, que você pode ligar para a gente de qualquer parte do país mandando a sua mensagem. Faça isso enquanto eu começo o nosso bate-papo aqui. Mais uma vez, bem-vindas as duas ao Conexão Futura. Quero começar ouvindo a Rosa, que trabalha como professora lá no interior de São Paulo. Rosa, antes da gente falar sobre o projeto que você desenvolve, tem uma questão fundamental que a Rosa aponta, que é o tempo que se tem para discutir com os alunos a questão do entorno, a questão de como eles se veem na comunidade, e a escola que seleciona é de tempo integral. Escola de tempo integral, educação integral, né, que é o futuro para o Brasil. O formato da educação ambiental, Cristiano, ele proporciona que esses meninos fiquem mais tempo na escola. Então, a gente, além do currículo oficial, a gente tem tempo de trabalhar a parte diversificada, o autoconhecimento, os valores, a gente tem tempo de monitorar o projeto de vida desse menino, quais são os sonhos que ele tem e como alcançar esses sonhos. Então, como ele se vê enquanto cidadão, né? Como ele vê o outro, porque não adianta, né, a gente levar ele para a comunidade para perceber os problemas se ele não consegue enxergar os problemas dele. Então, quando a gente começa a trabalhar esse projeto de vida e ele começa a pensar no futuro, e ele começa a pensar em valores, compromisso, responsabilidade, cuidado comigo, cuidado com o outro, cuidado com o planeta, aí sim eu acho que dá para sair com esse menino na rua, no entorno, levar ele para perceber quais são os problemas reais da comunidade. Muito bacana. A escola que a professora Rosa leciona fica em São José dos Campos, no interior de São Paulo, uma cidade que tem muitas indústrias e com isso causa muita poluição para um rio importantíssimo, não só para a cidade, para toda a região, para o abastecimento de água da região. Rio Paraíba do Sul. E a escola está muito próxima ao rio. Então, isso ainda colabora, né, com a gente pensar a questão dos recursos hídricos. A gente está enfrentando em São Paulo uma crise hídrica, assim, que toda a região sudeste acaba sendo afetada. Nossa, então, tem que conscientizar a postura, né? Não adianta só falar fechar a torneira, tem outras coisas ali que a hora que a gente começa a trabalhar a parte diversificada com esse menino, né? O que é ser um cidadão, qual é a responsabilidade que eu tenho comigo, com a comunidade, com o planeta, aí sim eu acho, né, que aflora algumas coisas para mudar realmente, para que essa mudança
seja efetiva. Muito bem. Tem, inclusive, na internet os registros desse projeto que a professora Rosa apresenta. Vamos colocar na tela o Integral Sustentável é o site, integralsustentável.blogspot.com.br. E aí você consegue ter uns detalhes aí sobre o dia a dia do projeto. A gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre o blog, mas eu quero agora perguntar para a Carolina, que também está aqui com a gente. Bem-vinda, Carolina, mais uma vez. Obrigada. Que essa iniciativa da professora Rosa, como ela diz aqui, de perceber, né, a identificação do aluno com a cidade, com o bairro onde ele mora, dos problemas ambientais enfrentados por toda a comunidade. Existe uma tecnologia, uma metodologia que os educadores podem aplicar para, seja a questão do rio poluído, ou seja para poluição, ou seja para pichação, ou tantos outros problemas, né, dos entornos das escolas que a gente encontra por aí pelo Brasil. E esse projeto vem da Índia. Isso, ele nasceu na Índia em 2006. Ele foi criado por uma educadora indiana e designer, o nome dela é Kiranbir Sethi. E ela percebeu, como ela tem essa formação em design, ela acabou trazendo muito do design para o dia a dia dela na educação, né? Ela tem uma escola, ela é diretora dessa escola há mais de 10 anos. E aí ela percebeu o impacto que isso tinha, porque eu acho que a gente está falando, no fim das contas, de protagonismo, né? De dar a chance para que aquela criança ou aquele adolescente se coloque em um lugar de realmente, a partir de uma reflexão, fazer alguma coisa para mudar aquilo, né? E não só observar, relatar, mas de fato agir. E aí ela percebeu o impacto disso e o quanto essas influências do design eram poderosas. E aí isso acabou virando uma abordagem que é muito simples e muito poderosa, porque ela parte de 4 verbos e ela dá conta de trazer a escuta, trazer a imaginação e a empatia, trabalhar a criatividade, trabalhar a ação e trabalhar narrativas, né? Então, os 4 verbos são o sentir, o imaginar, o fazer e o compartilhar. Então, a gente convida as crianças e os adolescentes a sentirem a abertura de um campo de escuta, né? Para que eles digam o que os incomoda, o que tem que ser diferente, como é que daria para ser, mudem um pouco o jeito como eles olham para as coisas, porque às vezes a gente olha todo dia para alguma coisa e se acostuma, né? E você não percebe muito. Depois a gente passa para a etapa do imaginar, que basicamente é uma investigação, mas é uma investigação que leva muito em conta todas as pessoas envolvidas. Então isso acaba criando um campo de empatia muito grande, porque assim, por exemplo, se a gente for falar de lixo na escola, por que está sujo? Vamos falar com os faxineiros? Vamos falar. E aí quando você vai sentar para conversar com o faxineiro, de repente você vai ouvir do faxineiro alguma coisa que você não tinha pensado antes. E essa construção, essa investigação, ela é muito transformadora. Depois desse processo investigativo, eles vão chegar, vão ter uma série de ideias, enfim, do que dá para fazer. E aí esse plano, ele vai ter que ser colocado em prática de fato. Então, eles vão também se deparar com as dificuldades, enfim, o que foi inerente às ações, né? Que às vezes a gente para antes dessa etapa, e essa etapa é tão poderosa. E isso é bacana também, porque não somente pensar em ações a serem desenvolvidas, mas parar para refletir e analisar a fundo, né, cada um dos aspectos. Acho que essa parte da investigação é fundamental aí para a partir daí você amadurecer um pouco a ideia também, não sentir que de repente já partiu para uma ação que eventualmente foi ali em cima da hora ou foi de surpresa. Então esse momento inicial de preparo acaba levando mais um amadurecimento dos próprios alunos para discutirem as questões que percebem no entorno da escola. Agora eu vou chamar para a nossa conversa também a Tatiana Clix, que é repórter do site Porvir. Antes eu mostro para você de casa aqui que no porvir.org você encontra uma série de informações aí sobre tendências e novidades na educação, inclusive reportagens aqui sobre a escola que a professora Rosa leciona. Você pode saber muito mais aí sobre a aplicação de discussões em relação a esses problemas sociais aí discutidos no dia a dia de sala de aula. Então, eu vou colocar aqui a Tatiana na nossa tela. Tatiana, bem-vinda mais uma vez ao Conexão Futura. Tudo bem com você? Oi, Cristiano. Tudo bem? Tudo ótimo. Sempre bom participar do Conexão. Sempre bom poder ter você conosco. Então, a gente sabe que o Porvir, como eu já disse, apresentou diversas reportagens sobre iniciativas semelhantes, né, em outros países também. Então, como os educadores destacam as diferenças culturais de cada região a partir dessa metodologia? Então, a gente gosta muito aqui no Porvir desse tipo de abordagem, assim, que a gente percebe que realmente ela é muito significativa. A gente investiga vários casos em vários lugares.
e o que dá para concluir, assim, que é uma abordagem universal, né? Tanto é que o projeto do Criativos na Escola, enfim, está aí em vários países. É universal tanto em relação às disciplinas, né, o tipo de conteúdo que pode ser desenvolvido a partir dessas atividades, como ao lugar onde as crianças estão estudando, porque, né, olhar para o entorno, olhar para a comunidade, olhar para o outro é uma coisa que independe da cultura, né, de pequenas diferenças culturais. Então, os projetos vão ter a ver com a realidade das pessoas. A gente tem um caso recente que a gente conheceu agora, por exemplo, nos Estados Unidos, de um projeto que envolve arquitetura e construção. Então, a primeira experiência foi feita assim, numa zona rural, na Carolina do Norte, onde os alunos tiveram que, né, eles estudaram também quais eram os problemas do entorno e eles decidiram fazer um projeto com um novo mercado para os produtores da região poderem oferecer seus produtos. Aí eles fizeram todo o projeto e depois eles construíram, botaram a mão na massa mesmo para construir, para entregar esse projeto para a comunidade. E esse mesmo projeto está sendo agora feito na Califórnia, num centro urbano, onde os problemas são outros, a realidade é outra, a origem das crianças também, enfim, tem conexões diferentes. E aí, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo casas, né? Casas naqueles trailers, que é muito comum nos Estados Unidos as pessoas morarem em trailers. Eles estão projetando casas para as pessoas que não têm casa. Então, assim, independe, né, da cultura das pessoas e da coisa local, assim. O importante é realmente ter o olhar para a comunidade, e isso é universal. Muito bem, Tatiana, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Quero ouvir da professora Rosa, que está aqui ao meu lado, em relação às crianças e adolescentes que você trabalha lá na sua escola, em relação a esse despertar para o olhar, né? Como a gente falava aqui um pouco, às vezes você passa todo dia pelo mesmo lugar e você internaliza aquilo como uma situação normal, que muitas vezes você poderia ter alguma ação em relação a isso. Como é despertar no jovem esse olhar diferente? Cristiano, lá na escola, qual é a proposta, né? Essa proposta de trabalhar a parte diversificada através dos projetos. Primeiro a gente pergunta para os alunos, né, qual é o interesse deles, que projeto eles queriam participar, justamente para fazer uma costura com o projeto de vida. Então, eles se interessam muito pela questão ambiental, né? E eu acho também que a cultura ali, eles estão próximos ao Rio Paraíba. Então, a gente oferece a disciplina um semestre, tá? Vou oferecer água. Então, eu trabalho com eles, né, a base, a referência, né, as biografias, eu trabalho com muita pesquisa e para construir primeiro as informações, né, e aí a gente parte para campo. Então, a primeira coisa é fazer o diagnóstico do local, independente do estudante ser morador ali, eu percebo que às vezes ele tem um impacto que é muito significativo de perceber coisas que são do cotidiano dele, mas que ele não vê aquilo como problema. Então, quando a gente começa, né, a despertar isso nele, de olhar, por exemplo, a gente faz o caminho até o Rio Paraíba e as calçadas têm uma condição muito desfavorável. Então, eles já vão percebendo, né, vão pontuando. E quando a gente volta para a escola, para fazer essa discussão do que foi percebido, do que não é legal, né? E principalmente, o que dá para mudar ali? Como que dá para envolver a comunidade neste trabalho coletivo, que o importante ali, né, é fazer o diagnóstico, mas é entrar com ações efetivas, né? O que a escola consegue fazer? O que o poder público consegue fazer para nos ajudar? Então, a gente começa a trazer palestrante, a gente convida, né, o poder público para dentro da escola e a comunidade, e isso é muito significativo. Quando eu vejo uma reunião de pais, por exemplo, que tem 99% da comunidade na escola, isso sinaliza que a comunidade, ela tem como referência, né, a escola, e é algo forte, ela quer participar. Então, esse diagnóstico, as ações, monitorar a água do Rio Paraíba e ele perceber
que algo efetivo tem que ser feito. São os resultados, né, que são cobrados também a partir das ações. Passo a passo, né? Porque a gente fala muito da questão do impacto de consumo na água, a industrialização. Então, pera lá. Então, vem muitos outros questionamentos agregados a isso, né? Muito bom. Então dá para relacionar isso a diferentes disciplinas, né? Não somente a questão de educação ambiental. Muito. Então, a gente trabalha muito a questão coletiva dentro da escola, né? Permeando as outras áreas de ensino. Muito bom. Deixa eu aproveitar e mostrar também para você de casa o site dos criativos da escola, que você pode ter outras informações aí sobre essa metodologia que está disponível para ser baixada gratuitamente, né, Carolina? Qualquer educador que tenha interesse em aplicar na sua escola, que esteja vendo a gente, pode baixar. No site a gente tem um material de apoio que destrincha um pouco esses 4 verbos com sugestões de atividades e de como conduzir esse processo. São sugestões, mas eu acredito que de posse desse material, o educador ele consegue incorporar novas práticas que porventura ele ainda não conhecia ou seguir as dele, enfim, refletir sobre elas. A gente tem também uma série de vídeos que aprofundam um pouco esse olhar para os verbos, né? O que é o sentir e esse campo de abertura de escuta, o que é o imaginar e como é que a gente trabalha essa questão da empatia, da criatividade, do erro, né? Tem erro, tem errado, como que isso pode ser trabalhado nesse processo? E além dos vídeos, a gente tem também, que acho que se relaciona um pouco com o que a Tatiana estava falando, a gente tem vídeos de projetos de outros países, que acabam também sendo uma ferramenta interessante, porque eventualmente o professor pode identificar que aquele grupo, aquela questão que aquele grupo de alunos escolheu trabalhar já foi trabalhada em outro país. E qual é a realidade daquele outro país em relação a essa questão e o que aqueles meninos fizeram para resolver aquela questão. Então a gente acaba formando uma rede aí, e isso pode ou não ser usado se o educador entender interessante. Muito bacana. E tem também perguntas chegando para a gente aqui pela internet, então você de casa pode mandar seu recado pelo Facebook, pelo Twitter ou ligar para a gente nos contatos que aparecerão na sua tela. Enquanto isso, eu já registro aqui a pergunta da Célia, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Obrigado, Célia, pela participação. E ela pergunta em relação à aplicação dessa metodologia para a educação inclusiva. Carolina, eu quero ouvir de você uma resposta para a Célia. Ela disse que ela tinha diagnóstico de dislexia, tinha dificuldades na escola, e como essa metodologia poderia ajudar nesse tipo de inclusão, dessa discussão da educação para uma pessoa com dislexia como ela. Eu acho que pode ajudar muito, porque eu acho que ela é uma maneira prática de trabalhar a questão da empatia, né? Eu acho que a gente... Então, você se colocar no lugar do outro. Claro. Né? E aí eu acho que é daí que soluções surgem criadas coletivamente, né? Mas eu acho que facilitar um processo onde todos, educadores, alunos, enfim, todos possam se colocar no lugar do outro, entender quais são as dificuldades do outro naquele espaço, para mim, é o primeiro passo para que isso seja discutido e para que soluções sejam criadas coletivamente de acordo com a realidade daquele lugar, né? Assim, de acordo com o que já existe e com o que aquelas pessoas estão dispostas a fazer, a não fazer e o que elas acreditam, quais são os valores dela, como é que a gente pode fazê-las refletir a respeito desses valores. Então, eu acho que trabalhando esse conceito, o rico do processo é realmente conseguir se colocar no lugar do outro, conseguir considerar todo mundo envolvido. Muito bem. Vou voltar a chamar agora a Tatiana, nossa parceira repórter do site Por Vir. Tatiana, você segue me ouvindo? Estou aqui. Uhum. Muito bem, deixa eu colocar aqui a imagem da Tatiana para você de casa poder acompanhar também o nosso bate-papo. Tatiana, a gente acompanha também no site do Por Vir uma série de outras experiências que sempre mostram que a valorização por essa educação para a vida tem aparecido como uma forte tendência, né? Não só aqui no Brasil, em outros países também. Queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão de não somente você discutir conteúdos que são obrigatórios, né, de que você lecione e passe isso para os alunos, mas a discussão mesmo da convivência, a questão da empatia, como a Carolina também apresentou. Então, é uma tendência forte, acho que até essa semana a gente teve uma notícia aí que a gente pode discutir no próximo programa, que é uma mudança que está sendo feita no currículo da Finlândia, que é isso, assim, é tirar o foco do conteúdo das disciplinas, dos nomes das disciplinas e botar o foco nesse desenvolvimento colaborativo e na solução de problemas, na elaboração de projetos para construir o conhecimento, né? Então, isso acaba que, enfim, desenvolve a empatia, desenvolve a colaboração,
atrai o aluno mais para o processo de aprendizagem, na medida em que ele é mais ativo na aprendizagem, que ele se coloca os problemas que ele está vendo, coloca o que ele quer investigar. Enfim, tem várias maneiras, acho que a gente está discutindo uma delas aqui, que é uma das mais comuns que as pessoas estão desenvolvendo, mas, enfim, faz todo o sentido deixar de o professor apenas dizer o que os alunos têm que estudar, né? Do próprio aluno construir o seu conhecimento a partir da realidade, dos interesses, das características dele. Muito bem, então, Tatiana, sempre um prazer conversar com você. Te espero aqui no mês que vem com mais uma parceria do Porvir com Conexão Futura. Um abraço para você. Obrigada, um abraço. Bom, a gente já está aqui encaminhando para a reta final do programa. Eu quero ouvir da Rosa, como educadora. A gente imagina que vários educadores que estão assistindo a gente também se sentiram motivados aí a começar um processo como esse, né, de norte a sul do Brasil. Aqui as realidades são muito diversas. Agora, o professor pode começar por onde? Quando tem uma iniciativa como essa, já tem uma metodologia disponível? Eu acho o seguinte, Cristiano, que o professor ele tem que perceber em qual realidade ele está inserido e trazer a proposta para os alunos. E para formar alunos autônomos, ele não pode trazer nada pronto, ele tem que trazer uma sugestão, né? E ir estimulando. Ele pode ter uma ideia por onde ele quer ir, mas não pode chegar com uma resposta pronta. Eu acho que o caminho agora é estimular o protagonismo, é estimular a autonomia, é trabalhar valores, novas posturas, né? Eu acho que a educação aí do futuro, ela precisa disso, né? De formar o jovem autônomo que faz escolha, que se responsabiliza pelas escolhas. Então, a proposta, ela tem que ser, né, uma proposta mais aberta para ser construída com o aluno. Ela tem que ter uma direção, mas os alunos participando da construção dessa proposta, opinando, né? Enfim, para dar certo. Uma construção coletiva mesmo, né? Bacana. Carolina, existe um limite de idade, mínimo, máximo, ou só a escola pode aplicar essa metodologia? Não, ela não é, a gente não fecha só para a escola. É claro que precisa haver um grupo de crianças frequentando uma instituição com né, assim, com uma frequência. Mas pode ser uma ONG, mas eventualmente? Pode. A gente foca o projeto para Fundamental 2, ensino médio, mas também não há um limite. Se o professor entender que aquele grupo de crianças está pronto e está maduro para isso, eu acho que tudo bem, mas o nosso foco mesmo é Fundamental 2 e ensino médio. E eu queria fazer um convite, na verdade, para que todo mundo conheça esse material e que nos divida com a gente essas histórias de transformação. Eu queria conhecer mais a fundo as histórias que a professora Rosa está desenvolvendo em São José dos Campos e todas as demais, porque a gente vai fazer uma grande celebração dessas histórias. A gente quer recebê-las ao longo desse ano e no final do ano trazer essas crianças para compartilhar essas histórias, porque a gente também acredita, e um dos objetivos do projeto é um pouco na força dessas narrativas. A gente acredita que isso vai contaminando cada vez mais escolas. Tem histórias incríveis acontecendo e a gente quer contar essas histórias. Essas histórias têm que ser conhecidas por todos. Né? A gente quer fazer com que esses meninos tenham muito orgulho e que sejam contaminados por isso e que nunca mais consigam parar. Sabe quando você faz uma coisa que é muito legal, que você quer fazer de novo, de novo, de novo? Um pouco nesse caminho. E eles também possam conhecer outros meninos de outras partes do Brasil ou do mundo até que estejam participando também de projetos semelhantes. Então vamos botar o site novamente na tela, aí criativosdaescola.com.br. Basta você acessar aí para ter acesso também ao material para fazer o download gratuitamente. Bom, para agora nosso tempo já estourou, então Carolina, Rosa, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-las aqui hoje. Obrigado. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Então eu te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos reapresentações, 00:30, 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite temos um encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.